Beleza, então, pessoal, a gente vai falar hoje, né, nossa segunda aula sobre o texto que a gente começou a ver na aula anterior, chamado Teorias, Representações e Práticas. Como de costume, me interrompam aí, aproveitem para tirar dúvidas, mas eu vou começar lembrando um pouquinho o que a gente viu na aula passada, né, na aula de segunda, porque é o gancho para a gente continuar a aula de hoje, né? A gente viu que os dois autores do texto começam a proposta deles, né, de uma análise do ponto de vista da antropologia da política e como a pesquisa empírica realizada após as eleições de 94, né, a pesquisa foi feita em 96, então era um ano eleitoral ainda, ela se refere bastante, vocês devem ter visto pelos exemplos concretos, né, a eleição em si de 94 e menciona também a eleição presidencial de 89, né, que tem uma continuidade importante aí, efetivamente. Não sei o quanto vocês estão familiarizados com esses dados eleitorais, imagino que pelo menos um pouco, mas dá para acompanhar, eu acho, mesmo sem ter o cenário detalhado, o que estava em jogo, né? Quais eram os principais atores políticos e o que se estava imaginando como possibilidade de análise desde então. A grande questão, então, de saída é uma análise, de certa forma, crítica, né? Efetivamente, para enumerar, de uma certa forma, aquilo que os autores consideram as restrições, eu acho que é um termo melhor do que limitações, das abordagens da dita sociologia política, né? Vocês devem ter visto, se conseguiram ler o começo do texto, e se não conseguiram, caso tenham atravancado um pouco a leitura do início do texto, né? Saibam que a parte que eu vou me deter menos aqui, porque ela é uma avaliação muito breve, né? Muito ligeira, como os próprios autores reconhecem, apenas para colocar o campo em questão, né? Fazer um resumo muito grande, uma bibliografia bastante extensa, né? No tempo, né? Também, uma bibliografia bastante antiga em muitos sentidos, mas na qual eles conseguem apontar, né, conjuntamente, uma série dessas restrições, né, que eu estou chamando aqui, forma de problematizar efetivamente essas abordagens da dita sociologia política, de modo geral, antropologia política também, né? Então, vamos listar aqui quais seriam elas e detalhar um pouquinho. Eu acho que isso é mais importante, tá? Caso vocês não tenham lido essas etapas ainda, de se preocupar exatamente em qual argumento de cada um dos autores, porque não vai dar para pegar, né? A riqueza, o detalhamento, a argumentação de cada autor que está sendo colocado em revista aqui, é mais importante que vocês peguem o argumento geral, né? Consigam entender como é que essa bibliografia está sendo disposta para considerar, né, adequadamente a alternativa que está sendo levantada aqui pelos dois autores desse texto. Então, qual seria a primeira problematização feita, né, nesse conjunto de bibliografia anterior aí? A primeira delas é que ela seria uma abordagem eminentemente negativa. O que significa isso nesse contexto, né? Que as explicações para o voto tradicionalmente eram encontradas na falta de algum elemento, né? Indicação da ausência de alguma característica que seria tida como uma característica a priori essencial para a escolha do voto. A gente já deu vários exemplos disso, né, na segunda metade do curso, a ideia de que faltaria ao eleitor, ao eleitorado, né, racionalidade, ou então faltaria informação, ou então faltaria uma tradição política específica, ou então o que faltaria seria a organização partidária propriamente, ou então o que faltaria seria eficiência governamental, então, etc., né? Vejam que essa é uma forma de você pegar um conjunto de argumentos muito diferentes, porém agrupá-los naquilo que eles possuem de comum, né? Nos pressupostos que eles efetivamente compartilham entre si, nesse caso aqui, a ausência, a falta de alguma coisa. A antropologia, em particular, tem uma certa questão, né, para não falar uma implicância com argumentos negativos, né, com uma argumentação que enfatiza, antes de tudo, as carências, as faltas. Se vocês já tiverem lido alguma coisa, né, do Pierre Clastres, pode ser lido no curso de antropologia francesa, né, escola francesa, estruturalismo, às vezes, se não em teoria contemporânea. Vocês já viram, né, qual é o argumento dele a respeito da explicação por meio da ausência do Estado, né?
É algo que explica muito pouco, no fim das contas, e mais importante ainda, né, em geral, não enxerga, né, não consegue observar aquilo que de positivamente existe diante de uma propalada ausência, né? É, pode ser meio evidente, né, que pensar que você tem um contexto no qual não existe informação, não existe uma determinada tradição de profundidade histórica, no qual, em princípio, não há uma determinada racionalidade considerada natural, espontânea, mais bem trabalhada, mais adequada. Isso não fala nada para a gente a respeito da racionalidade realmente existente, a respeito de qual informação, então, é utilizada para um processo decisório, para uma tomada de decisão, a respeito de qual tradição de organização política efetivamente está organizando um campo específico, a respeito de como essa chamada ineficiência governamental governa as pessoas de maneiras ainda assim muito concretas e reais. Então, os argumentos negativos, né, via de regras, eles são mais principiológicos, eles são explicações um pouco a posteriori, né, para justificar um cenário ao qual não se tem muito acesso, né? Normalmente não se faz uma pesquisa tão detalhada a respeito disso, e se coloca o peso explicativo na falta de uma característica, né? É um tipo de abordagem, então, que gera uma série de lacunas, efetivamente, na análise, por isso a problematização dos autores com essa leitura. Mas é um primeiro conjunto, então, né, da problematização das abordagens que eles estão revistando, aí, né, passando em revista no começo do texto. Qual a segunda crítica deles, né? A segunda problematização levantada, que o conjunto, né, precedente aí, bibliográfico eminentemente se centra numa crítica que seria ideológica, né? Parte de um ponto de vista ideológico. Ideológica que não tem um sentido propriamente marxista, tem um sentido um pouco mais de Monciano, né, do Louis de Mont, que vocês já devem ter visto na antropologia francesa também, escola francesa, eu imagino. Mas qual é a ideia, né? Algo que tem a ver com o título do texto diretamente. A ideia é que você está se concentrando no chamado nível das representações, em conjuntos de ideias propriamente dito, não necessariamente de ideologias, né? Uma outra forma de dizer isso mais contemporânea seria um ponto de vista ideacional, né? Se concentrar no nível das representações faz com que não se dê conta necessariamente dos mecanismos fundamentais que sustentam, inclusive, essas representações. Por exemplo, né, para dar um exemplo concreto, quando se afirma que um eleitor é iludido ou que a informação está sendo manipulada, essas assertivas, né, essas asserções, elas podem ser verdadeiras ou não, né? Não estou dizendo que não exista manipulação, que não é necessariamente, né, que não há ilusão, que não existe ideologia, aí sim no sentido marxista, né? É claro que pode haver manipulação, engano, ilusão, alienação. Só que dizer isso não nos fala nada a respeito dos mecanismos que levam à ilusão, à alienação, à manipulação. Então, compreender os mecanismos que envolvem ao mesmo tempo, por exemplo, a ideia de ilusão, né? De como é que se ilude e como é que se é iludido, é algo que vai além da constatação da ilusão. Então, se o resultado de uma pesquisa, né, é simplesmente essa constatação, bom, chegamos à conclusão de que o eleitor se comporta desta forma porque ele é iludido pelos partidos, pelos políticos, pelas elites. Isso para o ponto de vista da antropologia da política, né, que é essa abordagem que os autores querem trazer aqui, é o ponto de partida, né? Ok, imaginando que exista, né, essa ilusão, imaginando que exista essa manipulação, como que ela se dá? Quem são os manipuladores? Quem são os manipulados? O que faz com que uma parcela da população, então, efetivamente seja manipulada e a outra não? Como é que os mecanismos de manipulação podem falhar igualmente, mesmo quando eles parecem ter todos os pré-requisitos para serem bem-sucedidos? Então, é falar mais do que da constatação, da manipulação, da ilusão, né, da ideologia, enquanto esse véu também de alienação, falar concretamente dos mecanismos que levam a esse tipo de operação.
Terceira crítica, né, terceira problematização que é levantada, né, nesse conjunto aí, grande autores que é passado em revista, é o que a gente poderia chamar de uma limitação institucional, de uma problematização institucional, né? É quando o conjunto de análise se limita, né, o alcance da política é limitado ao domínio mais institucionalizado. É como se você falasse de eleições falando apenas, por exemplo, da participação do Estado nas eleições, das regras do processo eleitoral, da forma como o poder constituído se coloca diante dos processos de escolha, da maneira como a situação pode manipular a máquina pública para conseguir determinados acessos e resultados potencialmente mais positivos. Isso é um viés institucional possível. Outro viés institucional possível, muito recorrente também, é aquele que olha diretamente, às vezes mais exclusivamente, para os partidos políticos de modo geral. Não, falar sobre eleições é falar sobre recorte partidário. Tem que se pensar como os partidos se dividem, quais são as ideologias que cada partido professa, quais são as ideologias que cada partido efetivamente coloca em jogo quando chega ao poder, mas é separar, né, a eleição de um modo mais geral, né? A gente viu o ponto de vista do voto, como é que é importante considerar o voto nos seus múltiplos aspectos, eminentemente do ponto de vista dos partidos. E aqui, de novo, né? Não quer dizer que cada uma dessas abordagens específicas não leve em conta os outros fatores também, né? Ninguém está dizendo que o eleitorado não existe, que não é importante considerar as motivações dos eleitores. A questão é onde que está o peso explicativo, onde é que chegam as conclusões, onde é que fica o foco, né, do poder explicativo das pesquisas, quando elas estão muito mais voltadas para determinado aspecto, nesse ponto de vista aqui, nessas críticas aqui, é um conjunto de autores determinado, né, que vocês veem que são elencados aí, né, que é o conjunto que é elencado para dar essa explicação, o peso institucional é muito forte. E, às vezes, inclusive, com um peso normativo, né, e se combina com a crítica negativa, às vezes, né, vocês devem perceber isso. Por exemplo, quando se diz que o problema é a falta de institucionalização dos partidos, a pouca profundidade, né, no tempo dos partidos, a pouca maturidade dos partidos políticos. Muitas vezes se segue, né, esse diagnóstico. Isso vai se resolver com o tempo quando os partidos forem mais maduros. Isso deve se resolver com uma maior organização partidária, uma divisão ideológica mais clara, diminuição do número de partidos, né? Muitas vezes tem uma dimensão normativa propositiva de intervenção na política, né? Isso na ciência política costuma ser muito comum também, quando você tem o peso explicativo, né, de uma análise de comportamento eleitoral, de uma análise do voto, que se volta para um ponto de vista, né, uma abordagem efetivamente mais institucional, voltada, por exemplo, para os partidos políticos. Com isso, o que se perde de vista? Né? Esse conjunto gigantesco de tramas chamadas micropolíticas que se desenvolvem nas várias dimensões da sociedade, muitas delas dimensões não institucionais, não institucionalizadas, a principal delas a vida cotidiana, efetivamente. Né? Então, para isso, foi importante a gente ter lido aquele primeiro texto do voto, né? O voto como adesão, pensado com essa pesquisa mais detalhada, como a gente viu, em um local específico, feita ao longo do tempo, né, com profundidade temporal maior. E aí, de novo, não é que não possa existir um peso explicativo específico, né, um determinado viés importante sempre de ser considerado institucional, o que significa só o cuidado, né, que esses autores aqui vão tentar ter, e essa que eu acho que é uma proposta interessante para a gente, né, para a nossa disciplina como um todo, é nunca limitar o peso explicativo, não considerar, não imaginar que um deles, né, resolva e que você possa reduzir, no fim das contas, né, a carga explicativa a somente um desses muitos fatores que a gente está vendo aqui. E tem uma quarta questão, né, uma quarta forma de problematizar essas chamadas restrições, né, dessas abordagens vistas aí desse conjunto de autores da sociologia política, que seria se limitar, né, se contentar com uma abordagem, com uma perspectiva somente macroscópica. E isso vale tanto, de um lado, né, para os objetos de análise, considerar que os objetos de análise relevantes seriam os grandes objetos, né, como a gente viu no ponto anterior, os partidos, as instituições, os grandes movimentos políticos, grandes conjuntos ideológicos, inclusive,
porque esse é também o seu conjunto de pressupostos, né? Você tem que pensar a respeito de uma grande racionalidade, você tem que pensar a respeito de uma ideologia particular, algo que é muito comum, inclusive, dentro da antropologia política, né? Você vai isolar um grande traço cultural que faz com que a explicação se deva a, bom, é o latinismo, é uma forma, né, brasileira determinada de se lidar com a política, com os partidos políticos. De novo, né? O problema é o reducionismo, né? Não a redução, né? Não a explicação por meio desses fatores, mas a redução a um grande tema explicativo, a um grande explicandum, efetivamente, né? A um grande tema, uma grande teoria, às vezes, que diz como deve se portar o pesquisador diante da análise eleitoral, efetivamente, né? E esse macroscópico, né, também não é para ser abandonado de forma alguma. A gente não deve imaginar que não seja possível e necessário fazer apreensões macroscópicas a respeito dos fenômenos sociais. A questão é que a abordagem macroscópica não pode substituir uma análise também, né, micropolítica, por exemplo, específica, ao se imaginar que o macroscópico seria simplesmente uma soma, né, um somatório simples de um determinado conjunto, né, justaposto de micro-operações, né, da micropolítica. O que eu quero dizer com isso, né, que é um ponto importante que esses autores trazem para a gente? As regras de funcionamento de uma análise macroscópica e de um ponto de vista macroscópico são distintas das regras de funcionamento de uma análise microscópica, de uma análise da micropolítica, né? O micro não é um macro reduzido, assim como o macro não é um conjunto, né, um somatório de micros. Então, uma análise não pode, né, jamais, a gente falou isso várias vezes, eu acho, ao longo do curso, substituir a outra. E essa substituição, às vezes, acontece também quando vocês podem ver uma certa delegação de serviço, né, entre as diferentes ciências sociais. Você consegue observar determinados fenômenos que são mais difíceis de você compreender no ponto de vista macroscópico, depurados em sua cara, né, em sua face microscópica, eles podem ser mais bem analisados para depois serem restituídos do nível macroscópico. Não se trata disso. A forma de funcionamento é uma forma específica. Talvez uma metáfora da física ajude a gente a compreender isso, né? Quando você tem as leis de funcionamento, né, da física, a gente falou numa das aulas lá, né, da física newtoniana, física macroscópica, física dos corpos a partir de uma determinada dimensão específica, né? As regras que funcionam, que organizam a nossa compreensão do mundo físico, são um conjunto de regras específico quando a gente tem uma abordagem macroscópica, né, na física também. Quando a gente tem uma abordagem microscópica, né, que vai para um nível atômico de funcionamento, não são as mesmas regras que funcionam para corpos simplesmente menores. Elas não podem ser só adaptadas para uma situação de tamanho menor. O que funciona efetivamente ali é um outro conjunto de regras. E, reciprocamente, né, esse conjunto sozinho, né, que vai ver lá a microatômica, como é que os quarks, os bósons se movimentam, como é que você tem os saltos dos elétrons, eles não funcionam para explicar fenômenos macroscópicos, nos quais aquelas grandes leis, né, as leis de Newton, continuam sempre valendo. Então, pensar que você tem sempre um conjunto aí complementar, um informa o outro, tá? A análise microscópica, sem dúvida, faz com que a gente aprenda alguma coisa de um ponto de vista microscópico e vice-versa, mas são regras, em via de regra, né, quase que absolutamente distintas. Você precisa saber um outro conjunto de procedimentos e precisa lembrar que, né, a realidade social mais ampla, a vida social e o conjunto de fenômenos a que a gente se dedica a estudar são distintos. Eu vou dar exemplos, tá, de mais procedimentos, operações que são essas que funcionam num nível micropolítico. Vocês devem ter visto aí no texto alguns deles, vou tentar chamar atenção para eles, mas é importante a gente ter aqui nitidez sobre essa distinção, como é que ela opera, como é que ela se opera, né? Fala, Mariana. Eu não sei se faria sentido, mas eu também penso, por exemplo, pensando, sei lá, em candidatura de político, como alguns conseguem se candidatar em algum nível e outros não, eles não conseguem alcançar. Eu lembro até do Eduardo Paz, por exemplo, aqui na cidade do Rio,
terceira eleição dele. E quando ele tentou para o Estado, ele não foi tão bem sucedido. Parece que ele não conseguiu, né, como se, eu consegui ganhar aqui, eu também posso ganhar aqui do lado, que seria no Estado todo, uma área maior. Não sei se faria sentido isso. É interessante você falar isso. Eu acho que não é a mesma distinção. Eu vou tentar pegar o seu exemplo. Se a gente pensar de um ponto de vista macroscópico, a gente pode pensar eleições em níveis, né, federal, estadual e até local, né, municipais, e podem ser mesmo eleições para vereador numa pequena cidade brasileira, num pequeno município, né, com poucos habitantes. Isso ainda pode ser uma visão macroscópica. Se você estiver olhando mais para os processos macroscópicos, né? Você vai ver um conjunto de leis, você vai ver o funcionamento estatal, ver normas de campanha, você vai pegar dados estatísticos, mesmo que para uma população de tamanho menor, mais reduzido, é um conjunto de métodos e divisões, né? Ao mesmo tempo, você pode ter uma visão micropolítica, mesmo de processos, tanto de processos pequenos quanto de processos muito grandes. Você pode analisar de um ponto de vista micropolítico, mesmo eleições federais. Isso vai significar o recurso a outras técnicas de pesquisa, normalmente. Você vai ver análise de eleições federais, só que um caso específico delas. Então, na mesma cidade pequena, você pode fazer uma análise a respeito de processos microscópicos de uma eleição gigantesca, né? na qual vão estar envolvidas aí, centenas, né, de milhões de eleitores. Contudo, você vai ver um outro grau de informação, né? A gente vai ver como é que uma campanha federal, né, mobilizou um pequeno conjunto de pessoas numa cidade específica, ao longo do tempo, né, de uma forma bem demarcada, bem delimitada, e como isso alterou a vida delas no meio desse processo, né, ao longo desses meses. O que as pessoas comentaram, quais foram as fofocas que foram feitas, como é que o voto individual foi mobilizado entre poucas pessoas, quais foram os argumentos que foram levantados para isso. A gente não vai recorrer a dados estatísticos necessariamente para fazer esse tipo de análise micropolítica. Como é que as pessoas justificam seus votos, como é que elas dizem que votam, como é que elas dizem que votaram, e você vai ter um conjunto necessariamente limitado de informação com a qual você vai trabalhar. Só que você pode trabalhar com essa informação de maneira qualitativamente muito mais densa. Você vai se debruçar sobre um conjunto de variáveis que é completamente diferente do conjunto de variáveis que opera quando você tem a visão macroscópica. Faz sentido isso? É sim. Beleza. Daqui a pouco a gente vai ver mais exemplos concretos e eu acho que vai ajudar, talvez um pouco mais também a continuar vendo isso. Não custa lembrar, isso é uma pequena piada que eu gosto de fazer, né, que essa distinção entre o que é quantitativo e o que é qualitativo é quase que evidentemente uma divisão que ela própria é qualitativa, né? Quando a gente diz que a informação quantitativa e a informação qualitativa são informações de qualidades diferentes, né? Eu não quero dizer aqui, a gente falou isso desde o começo do curso, né, que uma é melhor do que a outra, né? Efetivamente dizer o que cada tipo de informação aborda, né? Qual é a qualidade nesse sentido bem filosófico mesmo, né? Que é um atributo de alguma coisa, é um tipo de informação diferente, uma informação de tipo diferente. Então, ela não pode ser, né? Porque elas são de qualidades diferentes, elas não podem ser reduzidas uma à outra, né? Dizer que uma seria melhor que a outra, que uma seria superior à outra, seria fazer uma distinção justamente de quantitativa, né? Seria hierarquizar as duas, e não é isso que a gente está fazendo em momento algum aqui do curso. Então, é importante a gente pegar justamente esse conjunto de motivações, né? Vocês vão ver que esse texto aqui, especificamente, mais inclusive do que o próximo, ele se dedicou a pensar as motivações para o voto e sempre considerar que essas motivações são um conjunto múltiplo, né? São uma multiplicidade. Vocês lembram que a gente falou sobre multiplicidade na aula passada, né? Quando eu estava explicando para vocês o conceito de agenciamento, né? O que eles queriam dizer com pensar o voto na sua dimensão de agenciamento coletivo também, né? E a multiplicidade, eu falei para vocês que era um conjunto, né, necessariamente heterogêneo. É quando você tem no interior de um conjunto, então é algo que está agregado, que tem a ver, que tem uma relação, né, as suas partes internas, seus elementos internos têm ligações uns com os outros, só que eles são internamente heterogêneos, eles não podem ser reduzidos uns aos outros, e a ligação entre eles tem que ser estabelecida, né, pela interpretação analítica.
e você vai juntar coisas que podem parecer de saída muito diferentes, né? O meu exemplo sempre está sendo esporte aqui, né? Não é uma variável fácil, simples dela ser ligada, né? Vislumbrada aí as suas ligações, suas conexões com as demais variáveis clássicas de análise. Só que quando você considera que sim, esse conjunto de multiplicidade que motiva o voto de uma pessoa pode ser considerado conjuntamente? Será que a gente tem como vincular as faixas de idade, o sexo, a renda, né, a escolaridade, todas aquelas variáveis clássicas com outras que são as que a gente vai ver aqui, né? Por exemplo, uma que eu estou, né, sugerindo essa para a gente pensar desde o começo, paixão por esporte. Será que é possível, né, a gente considerar que isso é um motivador eleitoral plenamente importante, interessante ser considerado na análise? Talvez a gente consiga, inclusive, fazer algum tipo de quantificação em cima dele, mas algumas das variáveis não vão ser quantificáveis. Vão ser variáveis que vão ter que ser lidadas de maneira argumentativa. A gente vai ter que encarar elas e vai ver qual a lógica, né, que está subjacente a motivar as pessoas para votar de uma determinada forma e que pode causar um estranhamento para a gente à primeira vista, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui que vocês viram que são diretamente desse texto, tá? Uma das pessoas diz, olha, eu votei do modo como eu votei porque eu sou Brizola doente. As palavras literalmente dela, né? Porque eu tenho paixão por esse candidato, de uma certa forma, né? Não é tão simples reduzir isso. Então isso significa que você votava com o partido, né, necessariamente? Você era pedetista, você votava no partido do Brizola e por conta disso você tem um viés trabalhista e isso corresponde à sua ideologia, à sua posição de classe? Não, 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 jamais a pessoa disse isso. A pessoa disse que ela era Brizola doente. O resto todo, né, é um conjunto de traduções que o analista estava fazendo que podem não corresponder às motivações que levaram efetivamente a pessoa a votar no Brizola. A investigação aqui teria que ser uma investigação, de fato, quase que nominalista, né? Seria descobrir o que significa ser Brizola doente, né? É bom a gente usar um exemplo, às vezes, também distanciado no tempo aí, para a gente não ficar amarrado, né, nos motivadores, né, atuais das eleições que a gente está analisando. Mas isso dá ideias para vocês, eu acho, né? Por que as pessoas disseram que votaram em determinados candidatos? Quando alguém diz assim, né? Eu votei no candidato tal porque eu fiquei com pena dele. Eu fiquei com pena dele e quis dar o meu voto. O que isso quer dizer? Não vai ser uma variável numérica, não vai ser uma forma da gente quantificar que a gente vai conseguir. Bom, a gente vai ver o grau de pena que as pessoas sentem de um candidato, muito complicado, né? Qual pergunta, inclusive, que seria possível de fazer? Só que, numa análise qualitativa, numa pergunta, numa pesquisa, né, mais demorada, que conversa com as pessoas, alguém vira e fala isso. Não, realmente, mas eu senti pena dele, eu quis votar nele. Essa é a minha informação. Isso é um dado empírico ao qual uma pesquisa qualitativa, né, a gente não pode abrir mão desse dado. Ao contrário, a gente tem que investigar esse dado, a gente tem que aprender com ele, a gente tem que saber o que a pessoa quis dizer com ele. Outra motivação que foi dada, né? E aí o esporte aparece diretamente aqui no exemplo. Alguém falou assim, esse candidato eu votei nele porque ele é do Vasco e eu gosto muito dele. Então, a pessoa juntou as duas coisas, né? Eu gostava muito dele e ele é do Vasco. Então, foi engraçado que nem foi algo sozinho, né? Senão você podia dizer automaticamente, bom, a identificação com o time fez... Não, se o cara fosse o candidato do Vasco, mas fosse uma pessoa arrogante, e não gostava, né? O eleitor não gostava dele. Uma coisa modulou a outra, né? Algo fez uma transformação aí, mas foi um conjunto de motivações que o próprio eleitor elencou, né? Então, outra, vocês devem saber, eu acho bastante, imagino que vocês tenham estudado muito isso, né? Desde a escola, na história, o contexto das eleições de 89, né? Que foi teve a vitória do Collor. Vocês viram aqui, né? A motivação foi: eu votei no Collor porque todo mundo sabia que ele aprontava, como todo mundo. Então eu achava ele próximo da gente, né? Isso é uma motivação concreta, né? Efetiva, real, que fez com que a pessoa pelo menos votasse não, mas justificasse seu voto dessa maneira. E isso aqui está sendo perguntado, né? Vocês lembram? Essa pesquisa aconteceu em torno de 96, foi sobre a pesquisa, a eleição de 94,
mas falou da de 89, feita em 96. Isso aqui é muito depois do impeachment, isso é muito depois da quebra, né, da confisco da poupança. Todo mundo já sabia o que tinha acontecido, e a pessoa não foi uma dessas que, muitas que nem disseram depois que não, né, que votaram mais, que os eleitores desapareceram, né, depois dos escândalos, um fenômeno que se repete muitas vezes. Então, diz, não, eu votei mesmo, mas eu votei por quê, né? Não era um problema que ele aprontava, né? Ele falou, não, todo mundo sabia que ele aprontava, todo mundo aprontava é um termo importante também, né? Não era nem que ele era corrupto, a bandeira da corrupção era, inclusive, uma das bandeiras fundamentais desse candidato, né? Se elegeu com esse slogan, né? Que seria o caçador de marajás, o caçador os marajás eram principalmente uma elite do funcionalismo público, né? Principalmente. Mas o discurso anticorrupção, né, de limpar a casa, arrumar, dar um jeito no poder público, né, de modo geral, era muito forte na campanha. Mas aí esse eleitor diz, mas a gente sabia que ele tinha os problemas, a gente sabia que ele aprontava também as deles, mas justamente por conta disso, a gente considerou que ele era uma pessoa como todas as outras, então eu achava ele próximo da gente. Então você votou por proximidade, por um tipo de identificação com o eleitor, né? Inversamente, né? Outro motivo que o eleitor deu para ter votado como votou, né? Ele diz assim: a minha mãe teve uma intuição de que o Collor era um safado mesmo, e por conta disso ela me obrigou a votar no Lula. Então a pessoa votou no Lula, justificou o seu voto no Lula por pressão materna, né? Porque a mãe justificou a pressão que ela fez porque justamente o Collor era um safado mesmo, então não podia votar nele. Quantas pessoas votam por vínculos familiares? E como é que a gente consegue aprender isso numa pesquisa? De novo, né? Isso é a forma como as próprias pessoas, às vezes em contextos muito íntimos, estão falando que votam, né? Estão justificando o seu comportamento eleitoral. Que tipo de pergunta pode ser feita para que a gente tenha acesso a esse dado, a essa informação, de uma maneira, num escopo maior, né? Que é uma motivação importante, é uma motivação relevante, né? Outro deles, né, que diz isso, né? Um exemplo esse já está na página 135. Nessa eleição agora, talvez eu vá com o Lula, porque ele nunca teve o direito, né? Então, referente à eleição de 94. Duas coisas aqui nessa fala, né, que são muito importantes. Nessa, talvez eu vá com o Lula. Vocês lembram que a gente viu no texto, né, no texto anterior, sobre voto com adesão, o que significa isso de acompanhar, né, ir com um candidato. É uma forma de dizer, né? Essa pessoa não está dizendo sou o Brizola doente, sou o Lula doente, voto de forma, né? Sempre voto com o PT, votar no partido é diferente, votar no candidato é diferente, votar numa plataforma política, é diferente de votar porque você se decepcionou com outro candidato, né? E segunda coisa, né? Dessa explicação aqui, né? Essa motivação do voto, porque ele nunca teve o direito, né? Então imaginem quantas pessoas, quantos eleitores não podem ser mobilizados pela votação em alguém que, nesse caso aqui, é fantástico, né? Porque, primeiro, você imagina que você tem o direito de governar, você tem o direito de se tornar um representante, e provavelmente, né, o que eu estava dizendo aqui, por já estar tentando há muito tempo, né? Porque, bom, já perdeu tantas eleições, continua tentando, e talvez agora eu me sensibilizei mais com a plataforma, com a resiliência dele, né? com não desistir diante de tantas tentativas, isso me motivou a votar nele. Mais uma vez, né, esse conjunto de motivações, é isso que se trata, né? Isso que é uma multiplicidade, é um conjunto heterogêneo de motivações, nenhuma delas é determinante, de forma alguma alguém está dizendo aqui que, então eu votaria de qualquer maneira, não importa todo o resto, todo o contexto, não importa o que aconteça, eu voto nele porque agora chegou a vez dele, porque ele nunca teve direito. Não é isso que está sendo dito aqui, mas como é que a gente consegue colocar em relação esses múltiplos, né, essa multiplicidade, esse conjunto heterogêneo de motivações. Como é que os autores resumiram isso, né? Você pode votar por interesse, você pode votar por afinidade ideológica, você pode votar por adesão partidária, mas você também pode votar por simpatia com a pessoa, por identificação pessoal, por torcida pessoal, em função da autoridade materna e uma infinidade de razões, né? Então, o mais importante de tudo aqui nesse argumento é que esse conjunto, por ser uma multiplicidade, ele é um conjunto que potencialmente é impossível de ser esgotado.
Ou seja, isso não deve levar ninguém para o desespero. Meu Deus, é impossível, então não tem como fazer análise. Não, ao contrário. O que importa é, a gente não pode saber de antemão quais são as variáveis que motivam efetivamente os votos das pessoas. Quando a gente está atento para essa multiplicidade, a gente escuta melhor, a gente prepara a nossa audição para conseguir apreender quais são as motivações que as próprias pessoas elencam como responsáveis pelos seus comportamentos políticos efetivos, né? A gente não está falando aqui sobre exatamente elucubrações, né? A análise vai vir aqui a posteriori. A gente está, de fato, coletando dados, coletando informações do mesmo modo como a pesquisa quantitativa coleta, passando questionários. Isso aqui é elencado, né, por escrito, efetivamente. Você faz relatórios, você detalha, né, quais são essas motivações, e num passo posterior da pesquisa, né, o que o analista faz? Começa a criar possibilidades de categorias, né? Começa a separar diferentes motivadores que levam ao voto. E a gente começa a refletir em cima desses motivadores. Autoridade materna, relações familiares, né? Será que a autoridade materna vale a mesma que a paterna? Será que a autoridade parental vale para os filhos igual vale para os pais? Né? Ela vale né, no duplo sentido? Será que a sensibilização, né, de um irmão com uma irmã é a mesma do que entre primos, por exemplo? Como é que essas influências se dão? Como é que elas acontecem efetivamente? E é possível que a gente tire conclusões, né, em função desse tipo de elucubração, desse levantar de hipóteses que é feito na pesquisa qualitativa, mesmo que a gente não tenha um alcance quantitativo muito alto. A gente levanta boas hipóteses, né, e faz boas perguntas. E como é que essa validação é feita na pesquisa qualitativa também, né? A gente retorna para as próprias pessoas. A gente levanta as hipóteses e volta para conversar com as próprias pessoas. Vem cá, mas se você tivesse falado para sua mãe, né, que você queria que ela votasse no candidato por tal motivo, você acha que você sensibilizaria ela? E as pessoas vão refletir a respeito disso. Esse conjunto de reflexões, né, que eu chamei de teorias nativas, não são apenas representações, né, próprias das pessoas, fazem parte do conjunto, né, explicativo possível, né, interpretativo, que é aquele termo que eu preferi para a gente, né, pensar nessa segunda metade da aula aqui, para a gente pensar o que efetivamente pode levar as pessoas a votarem da forma como votam. Então, isso que é importante a gente ver. Esse conjunto, né, de variáveis, ele é um processo que é ao mesmo tempo individual e coletivo, então pode ser que haja um conjunto de idiosincrasias aqui, né? Não, uma pessoa que era brisola doente, mas foi por conta disso que ela votou. E isso não se transforma, né, numa categoria que seja mais coletivizável. Não significa que isso seja desconsiderável, né, em casos muito particulares. E você pode, né, posteriormente, sistematizar essas categorias de alguma forma, né? Só que isso não pode ser feito antecipadamente, né? É uma análise quase impenetrável à anterioridade da pesquisa, né? Você não sabe com quais categorias você vai efetivamente trabalhar até depois de você realizar a pesquisa, né, em profundidade propriamente dita. Me interrompam, hein, gente, se tiver alguma dúvida. Bom, se a gente chega a essa constatação, né, que você tem o campo da motivação política como um campo absolutamente disperso, dinâmico, heterogêneo, complicado, como que a gente aborda esse campo? Como é que a gente lida com ele, né? Uma ideia é pensar nesse conceito de dispersão, que é muito melhor, né, o que os autores sugerem, do que a ideia de irracionalidade, né? Em vez de pensar que os atores sociais, né, os eleitores nesse caso, votam porque estão cheios de contradições, porque não possuem uma lógica específica, né? Em vez de chamar grandes segmentos populacionais de irracionais, é tentar encontrar, de fato, qual é a lógica própria que rege esse voto. Vocês devem ver que isso é, de fato, a base da antropologia, né? Como é que essa motivação pode estar muito dispersa em um conjunto distinto de fatores motivacionais e, em cada caso específico, ver como essa dispersão se organiza
às vezes hierarquicamente, no interior de um campo. Um campo, sem dúvida, instável, né? Que faz com que a ordem desses fatores possa se alterar a qualquer momento. Como é que essa ordem acontece? Como é que ela se distribui? E quais são as dinâmicas que levam a se ordenar de uma forma ou de outra, né? Então, a gente pode ver, de alguma maneira, que determinado segmento populacional tende a votar de uma certa forma. Só que como é que essa tendência à votação se altera quando você cruza ela com uma variável dessas que não seja facilmente quantificável? Você tem que pegar casos concretos, né? As pessoas que colocaram suas motivações com essas, né, que a gente viu aqui. Uma delas, bom, eu achava que ele era próximo da gente, alguém que vota por proximidade. Quem diz isso, né, faz parte, de alguma maneira, de quais outros conjuntos, né, de quais outras coletividades. Tem qual faixa de idade, é de que sexo, como é que é o seu trabalho, como é que era a sua relação familiar. E como é que você imagina esses cruzamentos possíveis e quando que uma dessas características pode sobrepujar a outra? Você precisa de um conjunto de casos minimamente significativo. Não vai ser estatisticamente significativo. Mas se você faz uma pesquisa, que você conversa, que você conhece bem com 10 pessoas, que você entrevista em profundidade 20 pessoas, que você realiza grupos locais com 40 pessoas, que seja, mesmo que você não tenha o mesmo tipo de relevância, de significação estatística, você pode encontrar determinadas recorrências. Essas recorrências são interessantes. É bom prestar atenção nesse conjunto de recorrências, né? Você faz um retrato, né, de um certo momento, né? E as eleições, né, são um retrato particularmente fixo, né, de um campo que é esse campo continuamente desperto e dinâmico. Como é que é o bom jeito a gente ver isso, né? Esse exemplo que os autores dão. As próprias pesquisas eleitorais. Vamos pensar as pesquisas que acontecem antes das eleições e as pesquisas que acontecem depois das eleições. Vocês lembram que alguém me falou isso na última aula, né? Como é que você tem um grande fluxo decisório, como é que as pessoas mudam, às vezes, radicalmente de opinião e começam a centrar sua decisão nas semanas, às vezes, anteriores às eleições. Então, quando você tem pesquisas eleitorais que são feitas, às vezes, com meses de antecedência, outras vezes com semanas de antecedência, às vezes com dias de antecedência, o que essas pesquisas mostram para a gente? Uma mudança contínua, né? Você vê determinadas tendências, você vê uma certa constância, né? Não se trata de forma alguma de aleatoriedade, mas você sabe que as pessoas estão mudando de ideia o tempo todo, na verdade, né? O mudar de ideia é muito mais comum do que a gente pensa, do que a gente imagina. O não ter a ideia pré-estabelecida, né? E as pesquisas, elas fixam determinados resultados, né? Elas mostram um retrato, como se fosse uma foto, uma fotografia instantânea, né? Essa fotografia é fidedigna? É, daquele breve momento, daquele breve instante no tempo. Várias pesquisas já foram feitas, né, com resultados posteriores às eleições, né? Se você pudesse votar hoje, você votaria em quem? E aí, às vezes, o resultado propriamente da eleição muda, né? Às vezes, assim, 2 dias, 3 dias depois das eleições, vai lá uma grande pesquisa estatística feita com survey. Então, se você pudesse votar hoje, você votaria em quem? E aí vem um resultado também consideravelmente diferente, às vezes, né, numericamente, e às vezes com candidatos eleitos diferentes. O que a gente está querendo dizer aqui com isso, né? Que toda pesquisa, né, ela é um congelamento no tempo de um conjunto de fatores muito diferentes, né, muito dispersos, que estão aí toda hora trocando de lugar, né? Isso que é a dinamicidade desse campo de variáveis. Às vezes, a autoridade materna, sua mãe está enchendo o saco para que você vote no candidato dela, pode realmente passar à frente e você pode votar daquele jeito. Ou você pode responder uma pesquisa eleitoral daquela forma. Ou você pode ignorar aquilo ali diante de um outro conjunto motivacional que faz com que você responda, né, a pesquisa de um jeito, vote de outro jeito, e numa pesquisa posterior responda de outra maneira ainda. O que é mais importante ainda do que isso que a gente falou sobre as pesquisas, né?
a própria eleição também é um retrato instantâneo de um conjunto decisório que é imensamente dinâmico. A única diferença, né, maior, fundamental e muito importante, né, das eleições é que o resultado desse instantâneo, desse momento no tempo muito delimitado, né, que é o voto, que é a eleição efetiva ali, que é o apertar a teclinha verde, ele é um resultado muito duradouro no tempo, né? Ele tem efeitos muito concretos ao longo de, no nosso caso aqui em geral, né, os 4 anos posteriores. Isso não significa que realmente, né, esses 4 anos posteriores estejam representando continuamente, né? A gente falou sobre representatividade política, né? O que me lembrou isso para a gente na última aula, de forma muito importante. Não significa que é o mesmo retrato que está continuamente sendo representado ali, né? É aquele retrato lá de um tempo atrás, quando o conjunto social, né, elegeu, né, efetivamente fez a sua vontade, né, ser concretizada de alguma forma, né, pelo seu voto. Então, esse retrato, né, ele ganha uma definição maior por um período de tempo mais fixo, né? Essa pluralidade de motivações, né, que existem no ato de votar possui um correlato importante, que é fundamental da gente prestar atenção no texto seguinte, né, que a gente vai ver. Eu acho que vai ficar bem explícito o que se quer dizer com isso, que existe também uma multiplicidade de aspectos que são escolhidos pelos eleitores nos candidatos, certo? Então, de um lado, a gente tem a multiplicidade de motivações eleitorais, de outro, a gente tem a multiplicidade de características que são escolhidas nos candidatos para que se vote num candidato. Os dois conjuntos de multiplicidades conversam, mas é interessante que eles sejam separados, né? Então, alguém votar porque a mãe mandou é uma parte da motivação pessoal, né? Mas a mãe ter mandado porque o Collor era um safado é uma característica do candidato, né? Então, são dois conjuntos, são duas multiplicidades distintas que se correlacionam, mas que elas têm um conjunto que pode ser separado. Tá? A gente pode separar, pelo menos analiticamente, esses conjuntos, né, de atributos dos candidatos. E esse conjunto de atributos, de novo, né, internamente, mesmo num único candidato, né, que dirá num partido, num programa de governo, no interior da esquerda e da direita, né, todos eles são igualmente complexos dentro desses conjuntos. Então, todo mundo sabe que um candidato possui um conjunto grande de características, e um conjunto de características, de novo, né, que não são simplesmente redutíveis. Não se vota, né, praticamente nunca num candidato simplesmente porque é um candidato de esquerda, ou porque é de direita, ou porque é do partido tal, e nem mesmo porque é a pessoa tal, porque mesmo tal pessoa tem uma série de características que você, de novo, elenca, né? Tem essa dispersão de características e tem essa dinamicidade que faz com que você considere algumas mais do que outras. Lembra aquele outro exemplo, né? Todo mundo sabia que ele aprontava. Certamente isso é uma característica do candidato, né? É uma característica negativa, é uma característica que, em princípio, vai fazer com que a pessoa não vote nele. Porém, essa característica também mostrava que ele era uma pessoa gente como a gente, né? Alguns candidatos são candidatos que se vendem exatamente dessa forma, né? Então, como eu achava que ele era gente como a gente, eu hierarquizei a minha motivação de voto, botei na balança, pesei e vi que, eu acho que ser gente como a gente equilibra, né? Contrabalança e faz com que eu consiga votar, mesmo sabendo que ele é alguém que apronta, né? Melhor isso do que votar em alguém que eu não sei se apronta ou não e pode me enganar completamente, porque é uma pessoa que parece completamente distante, tem uma fala completamente empolada, parece que é um cara que já tem muito dinheiro, né? Não precisa disso porque já é rico. São vários os motivadores, efetivamente, que podem ser colocados. Como que eles são internamente elencados para se decidir em quem se vota, também é um cruzamento complexo que é feito com o conjunto próprio de motivações que leva o eleitor a votar de uma determinada maneira.
Eu sei que isso pode ser um pouco vertiginoso, tá, gente? A gente agora vai abrir bastante o campo motivacional, mas eu prometo que até o final, né, do último texto, principalmente, vocês vão estar craques em saber como é que a gente efetivamente consegue lidar, né? Como é que se lida com uma multiplicidade. A hierarquização, então, né, desses aspectos é um processo complexo, é um processo dinâmico e é feito sob a influência de muitas variáveis, né? Esse é um ponto, esse exemplo, eu acho que é um exemplo antigo, mas não sei se ele continua valendo. Eu gostaria de saber de vocês a respeito disso, né? Os autores chamam desse conhecido tema do candidato que rouba mais faz, né? Tinham candidatos que efetivamente até eles próprios, né, não só tinham fama disso, como passavam a explicitamente enunciar dessa forma, né? Eu vou roubar, mas eu vou fazer, né? Parece inacreditável que o candidato possa se eleger, né? Não só se colocar como candidato dessa forma, mas inclusive se eleger com esse slogan, né? Como é que a gente entende a hierarquização dessa frase, né, dessa síntese? Em geral, né, mais do que ser um bordão do próprio candidato, né, vai ser uma avaliação de terceiros. Né? Você sabe que o cara está pendurado na justiça, já foi condenado, inclusive, tem um passado que mostra que ele foi corrupto, só que mesmo assim lembra, mas ele também fez aquela obra, quando a gente precisou dele, a gente conseguiu recorrer e ele respondeu, né? Então, como é possível hierarquizar, né, esses temas ao mesmo tempo e como que isso pode gerar um comportamento eleitoral? Você pode eleger o candidato, escolher votar nele porque ele faz. Você pode, ao mesmo tempo, escolher não votar nele porque você sabe que ele rouba. E você pode, esse que é o ponto fundamental, ficar oscilando entre essas duas alternativas continuamente até o momento efetivo do apertar o botãozinho verde. Então, se os dois motivadores são motivadores que estão na órbita do eleitor, né? Esse eleitor, evidentemente, já tem alguma simpatia por esse candidato, já tem alguma coisa que faz com que ele esteja próximo. E ele está dividido, né? Ele está dividido entre duas diferentes características, duas avaliações distintas, só aparentemente contraditórias, mas elas são opostas no sentido de que uma faz com que a pessoa não tenha vontade de votar nele e outra faz com que ela tenha vontade de votar nele. Qual vai preponderar? Qual que vai ser aquela que no momento de apertar verde, né, a pessoa vai ter em mente e vai fazer com que a ação dela corresponda àquilo que ela está sentindo, pensando naquele momento? E pior e mais difícil ainda, né? Quais foram essas características que ele elencou antes do voto e quais que ele elenca depois do voto, para dizer que ele votou daquela forma, que ele não votou daquela forma, e mais ainda, né? A gente nunca vai saber se a pessoa realmente votou daquela forma ou não, porque de fato o voto continua sendo secreto. A gente trabalha aqui com um conjunto de representações, né? É isso que a gente tem de acesso. E as práticas, a gente tem que imaginar se realmente elas corresponderam, né? O que a gente tem de prática na eleição, no fim das contas, são os resultados eleitorais, a gente tem os números. Agora, se essa tradução, né, se a motivação efetiva, né, em última instância, do eleitor foi essa, é claro que a gente nunca vai ter acesso. Que não significa que não seja importante que a gente considere, porque é um exemplo esdrúxulo, tá? Mas que eu gosto de dar de vez em quando. Ninguém diz que vota num determinado candidato porque gosta de comer pipoca, né? As pessoas falam que votam porque gostam do candidato, porque com a cara dele, porque ele rouba mais fácil, porque ele é bonito, porque ele fala bem. Esses, sim, são características que são elencadas para se votar ou nem alguém. São um conjunto muito grande? São um conjunto múltiplo? São um conjunto heterogêneo? São. Significa que vale qualquer coisa? Não. Não vale qualquer coisa. Não é qualquer motivo que é levantado, que é elencado. Como é que a gente descobre quais são e quais são os válidos? A gente só descobre isso durante a pesquisa. A leitura da bibliografia, a gente se acercar com outros casos, né, ajuda a gente a levantar hipóteses interessantes e a gente a ficar atento para o que acontece na pesquisa. Mas a gente só descobre efetivamente o que está em jogo, e isso é duplamente importante em processos novos, nos processos contemporâneos, que a gente não sabe exatamente quais são as variáveis que estão em jogo. Então, as eleições de 2018, né, foram um grande laboratório a respeito disso, o papel das redes sociais, né, da tecnologia, a gente já falou muito a respeito disso, e sabe-se lá qual vai ser o próximo fator, né, inédito que pode aparecer aí
numa eleição seguinte. E todos eles devem ser levados em conta, né? Isso que é importante. Meu penúltimo ponto para a aula de hoje, para a gente pensar a respeito da continuidade da leitura desse texto, e vão ter mais uma ainda a respeito dela. A gente pensar sempre num conjunto de processos de subjetivação que levam à gestação, esse é um termo meu, do voto, né? Pensando, como a gente viu no texto anterior, que o voto é algo que é gerido lentamente, né? Ao longo do tempo. É muita coisa que leva à criação desse conjunto de variáveis. A dinâmica, né, e aquela alteração que a gente falou, que é muito mais comum, inclusive, nas grandes cidades, como a gente viu, né, que não tem adesão tão antecipada, tão demorada, tão pública assim. Ainda assim, o gerir o voto, né, essa gestação do voto, ela certamente é feita de forma lenta, ao longo de muito tempo, às vezes ao longo da vida inteira, das pessoas que são, né, mais vinculadas com a política, mas certamente para além do tempo eleitoral, né? Essa ideia de que não, as pessoas não são, né, são apolíticas, só decidem na hora da eleição, pega o candidato qualquer que vem lá. Até se isso for verdade para uma determinada parcela da população, esse conjunto de atitudes que fez com que a pessoa não tivesse tempo, para não tivesse interesse por política, ele sem dúvida aconteceu muito antes, né, do período eleitoral propriamente dito. Quais são os processos, né, chamados esses processos de subjetivação, né? É uma dimensão de subjetividade que está ligada com a política de forma necessária, né? Geral. São pessoas, são sujeitos, né? Isso que quando a gente fala em processo de subjetivação, são sujeitos, né, que têm identificações e distinções específicas com os candidatos, né? E esse é um tema clássico de investigação antropológica, vocês devem ter visto isso desde os textos iniciais do Mauss, né, da noção de pessoa. Quem já viu alguma coisa de Foucault sabe que isso é, né, completamente fundamental para as análises mais contemporâneas, né? Lembre da justificativa da eleitora, né, que falou que votou no Collor porque simpatizava muito com ele, né? O que significa simpatizar com um candidato? Processos de subjetivação são também eles próprios, né, imensamente complexos, variados, múltiplos, né, mas envolvem uma série de mecanismos de identificação e de distinção ao mesmo tempo, né? Você pode votar, por exemplo, por identificação com um candidato que encarna uma série de características e atributos que você não possui, né? Mas que você valoriza por algum sentido, né? Por alguma característica. Você pode votar por distinção diante de uma massa de outras pessoas que seriam iguais, né? Ah, não, político é tudo igual, menos o meu, né? Menos o político tal que é nele que eu voto. Quais são essas características que levam a essa subjetivação específica que faz com que você iguale uma determinada massa e distinga, né? Faça a distinção de uma pessoa em específico. Quais são esses atributos? Ah, porque a pessoa discursa muito bem, porque ele está muito arrumado, porque ele tem uma determinada cor diferente da minha, porque ele tem uma determinada cor igual à minha, porque ele é da mesma faixa de renda, ele tem uma ocupação, ele é trabalhador como eu. Ah, não, porque ele é um líder, na verdade, que nunca trabalhou, né? A gente ouviu esses argumentos a respeito do Lula, especialmente nas primeiras eleições, né? Porque é um líder sindical que, na verdade, não é trabalhador coisa nenhuma, porque não gostava de trabalhar e por conta disso virou líder sindical. A gente sabe, né, como é que esses argumentos são mobilizados. De novo, pode-se votar tanto por identificação quanto por distinção, né? Você pode se identificar como candidato, votar nele porque ele se parece com você, porque ele é um representante que tem as características que você tem, ou porque ele tem as características justamente que você não tem e que você considera que sejam válidas, interessantes, né, que estejam no candidato que você vai eleger, né? Então, não se trata necessariamente de identificação, tá? Identificação é uma das possibilidades. Você pode gerar simpatia por alguém que é diferente de você, exatamente, né? O que eu acho que é fundamental aí, especialmente para quem é cientista social, né, de imaginar como é que você vota em pessoas distintas de si, né, e que muitas vezes as pessoas podem imaginar que olha como é um voto enganado, é um voto alienado, vota na pessoa diferente em vez de votar no que realmente representa. Para quem defende esse ponto de vista, eu acho que faz sentido defender, né, esse ponto de vista em vários momentos, é igualmente importante, né, o combate a diversas formas de desigualdade, porque a gente sabe que são esse conjunto de assimetrias sociais
que leva a essa desidentificação, né? E a esse votar em características que supostamente as pessoas não possuem, né? Ah, eu não tenho estudo, então vou votar numa pessoa estudada. Ah, eu não tenho dinheiro, vou votar numa pessoa que tem dinheiro, porque aí eu sei que ela não vai ter motivação para roubar, já que ela já tem dinheiro, né? Pensar realmente em todos esses argumentos, como que eles são mobilizados e como é que os próprios sujeitos se constituem, são constituídos, né, coletivamente, para ver em quem que eles vão votar, né? Daí, a gente pode ver que mais do que o resultado, né, de uma manipulação de informações ou de um conjunto de desinformações circunstanciais, né, os autores dizem isso. Você pode encarar o resultado, né, de um processo de escolha eleitoral como manifestação, né, dessa subjetivação cotidiana, constante, né, que envolve relações pessoais e posições sociais, mas passa também por outros conjuntos de sistemas sociais muito importantes, né? Por exemplo, a mídia, o sistema de informações está disponível pelos candidatos, tempo disponível que cada pessoa tem para pesquisar a respeito de seus candidatos, conhecer os seus candidatos, né? Desde que a gente entenda que, inclusive, o acesso à informação e à mídia, né, e a representação midiática, né, coletivos minoritários falam muito disso, como que é completamente fundamental você ter representação em várias formas de mídia diferentes, porque isso constrói subjetividades, né, isso faz que as pessoas se entendam de outras maneiras, né? Então, todas essas forças, as forças que são produtoras de subjetividade, entram no processo decisório. Outra delas, que é evidente, né, que eu acho que é importante a gente falar, a própria pesquisa eleitoral, né? Todo mundo sabe que pesquisa eleitoral é algo que influencia o resultado político. Dependendo dos países, né, tem países que proíbem pesquisa eleitoral, por saber exatamente a influência, né, muito direta que acontece no resultado quando você tem a divulgação desses votos. Daí a importância de fazer boa pesquisa, inclusive, tá, gente? De disponibilizar boa pesquisa, né? Feita de uma maneira politicamente engajada, inclusive, né? Para quem quiser adentrar, de fato, o mundo mais direto da política e da realização de pesquisa eleitoral, né? Encomendada, saber que ela faz muita diferença. E a pesquisa acadêmica igualmente, né? A gente só tem outro tipo de penetração, outro grau de penetração e outro público específico, né? Que se replica, evidentemente, né? Vão ser pessoas que vão ter um efeito muito maior em outras esferas, né, da vida social. Lembrar que, isso é algo que os autores falam também, né? Essa ideia de que o povo vota errado, né? O povo não sabe votar. Isso é algo que o próprio povo diz, né? É uma outra categoria dessas que supostamente é inclusiva, né? Mas que acaba sendo utilizada como meio de exclusão e meio de distinção, né? Ah, não, eu sei votar, quem não sabe votar é o povo, né? É uma massa indistinta que não sabe votar, por quê exatamente? Qual seria o argumento, né, de uma pessoa que diz que sabe votar e do resto que não sabe votar? Isso não é uma questão de verdadeiro e falso, de novo, né? É uma questão de investigação, né? É importante saber o que o próprio povo, nesse sentido, considera que é a forma errada pela qual o povo vota e a forma adequada, né, pelo qual se deveria votar, né, o ponto de vista mais normativo. Essas críticas, né, então, relativas ao cuidado, né, à falta de cuidado, ao descuido com o voto e com a manipulação de notícias, com as desinformações, né, elas são mobilizadas pelas próprias pessoas que, às vezes, a academia supõe que sejam manipuladas, né? Então, não vamos imaginar que as próprias pessoas também não saibam perfeitamente bem desses argumentos. Não imaginar que as pessoas não saibam que estão tentando me manipular, o que estão fazendo para me manipular? Quando é que eu descubro que eu fui manipulado? Como que eu me comporto diante dessa descoberta? Isso faz com que eu vote diferente? Isso faz com que eu passe a alertar outras pessoas a respeito de eleições? Isso faz com que eu passe a não conversar com política com outras pessoas, porque eu descobri que eu comecei a passar notícias falsas, descobri que eu tive meu voto manipulado, passo a ficar cheio de vergonha disso e não falo mais, com mais ninguém a respeito de política, mas por conta disso eu passo a votar de uma determinada maneira, né? Esses processos de subjetivação que levam à distinção, que levam à aproximação e ao afastamento de determinadas características, de novo, são processos bastante, pelo menos potencialmente infinitos. Por conta disso, todo eleitor pode, pelo menos potencialmente, se eximir de responsabilidade pessoal
pelos efeitos da eleição, né? Vocês veem que os autores comentam isso. Ele aparece a si próprio, né, para si próprio e para outras pessoas, como alguém que tem consciência crítica, que é suficientemente afastado das pessoas que decidem de forma equivocada. E isso gera uma questão para a gente, né, de ciências sociais como um todo. Como é que a gente lida com pessoas que votam diferente do que a gente vota, e das formas, né, como a gente considera que seja importante, adequado, né, justo, né, de se votar. Quando a gente conversa com pessoas que votam por esse tipo de motivação, né? E aí, vocês lembram daquela crítica, né, que foi uma dica para a esquerda, né, que os autores do texto anterior fizeram? Tem determinadas formas de abordagem que afastam completamente o eleitor em vez de aproximá-los, né? E a esquerda muitas vezes comete esses enganos, né? Como é que você tenta falar para alguém que o voto dela resultou, né? Teve um resultado negativo? E como é que você consegue fazer isso de uma maneira que não seja afastadora, né? Que não seja que não perca um possível potencial eleitor se o seu objetivo for agregar alguém para votar de uma maneira diferente, né? Por fim, o último tópico que eu queria abordar hoje tem a ver com a importância concedida ao próprio ato de votar, né? Isso é um tema de investigação também, mesmo que o voto seja esse chamado voto obrigatório no Brasil, né? A gente sempre lembra que, nossa, não é uma obrigação tão grande assim, né? Você tem muito pouco dos seus direitos efetivamente sociais, né? Civis, de modo geral, anulados se você não participa de uma eleição e não justifica, e a justificativa é absolutamente simples e barata de ser feita, né? Mas mesmo assim o seu índice de participação eleitoral não é muito distinto, né, de países em que a votação é opcional, e a gente tem uma quantidade relativamente baixa de votos brancos e nulos num sistema de voto, né, de sufrágio obrigatório, né? O que as pessoas falam a respeito de é importante votar, não é importante votar, né? É uma divisão que é quase que aparentemente contraditória e contínua, né? Que os autores dizem, as pessoas se dividem entre a afirmação de que é muito importante votar, a democracia é relevante, o seu voto vale a pena, não deixe de participar das eleições, né? É isso que pode fazer diferença. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo também, mesmo as pessoas que mais acreditam no sistema, na democracia, né, tem uma reticência quanto a ela. Bom, no fim das contas, o meu voto é só um voto entre muitos, a democracia é o melhor sistema que a gente tem porque não inventaram outro melhor, político é tudo igual, mesmo assim eu não deixo de votar. Então, como é que esses dois ímpetos, aparentemente contraditórios, são conjugados, né, nas pessoas, e a gente pensa, será que isso mudou ao longo do tempo? Isso é uma pesquisa boa de se fazer quantitativamente, né? Série histórica a respeito de votos brancos e nulos e de abstenções, né? E, de novo, é igualmente possível oscilar, né, continuamente de uma postura a outra, de uma posição a outra. E eu acho, eu pelo menos sei que eu faço isso quase toda eleição, né? A importância de votar, especialmente no segundo turno, né? Quando a gente tem aquelas escolhas de Sofia, né? Você precisa realmente votar no menor dos males, e se você não faz isso, você sabe que você pode estar contribuindo com um resultado absolutamente terrível. Ao mesmo tempo, você está abrindo mão de um monte de valores seus para votar efetivamente num candidato com o qual você tem um monte de reservas. Então, você oscila, né, continuamente, todo mundo, em alguma medida, costuma oscilar, né, exceto talvez os atores mais diretamente ligados, né, ao processo, os candidatos em si, ou realmente pessoas que não votam nunca, né, que não votam em eleição alguma e encontram sempre alguma maneira de não votar e de, às vezes, tentar convencer outras pessoas, né, a não votarem também, que seria outro extremo da régua, né? Isso tem a ver com uma naturalização do sistema democrático, né? E ela joga com a esperança e o desejo dos próprios agentes sociais, né? Você ficar sempre essa incerteza, né? Do valor do voto e, ao mesmo tempo, dos efeitos concretos que o não voto tem, né? O sistema é ruim, os candidatos são fracos, o resultado das eleições nunca vai ser satisfatório, só que não tem outro jeito, é esse que é o sistema mesmo, é a única via possível da expressão da sua vontade, é uma determinada armadilha, né? Só que vejam como é que essa armadilha, como é que essa
contínua oscilação entre esses polos faz com que seja construído um determinado estado subjetivo também, que é esse da esperança, né? E quem é que fala essa esperança é a última que morre e que você não tem que deixar de torcer de uma determinada forma pelas coisas serem diferentes, por pior que sejam as coisas, né? Sempre tem uma última esperança e essa esperança vai se fortalecendo cada vez mais com a proximidade das eleições. Eu não vou votar mais, não, tudo bem, só dessa vez, não, ok, agora eu consigo votar porque é esse daqui. Ah, não, agora eu vou ter que votar porque... Não, tudo bem, dessa vez vai ser diferente. Vamos lá, dessa vez vai, o candidato dessa vez vai ganhar, né? Esse contínuo, né, esse crescente aí da esperança, né, é uma lógica eminentemente emotiva, né? É a lógica do o jogo pode virar, de novas metáforas esportivas, né? Vamos lá, vamos acreditar, dessa vez dá, é possível virar, né? Vamos virar voto, a eleição ainda não está decidida, porque nunca está decidida, né? O retrato definitivo só sai no dia seguinte, depois que os votos realmente são contabilizados, né? Isso faz com que o componente emotivo, o componente emocional, né, o componente patético no sentido técnico da palavra patético, né, o patos, a emoção, seja absolutamente crucial na decisão de toda eleição, né? E todo político profissional sabe bastante bem disso. E imaginar que o voto seja, né, não seja minimamente afetado por esse componente emocional, de novo, não dar plena atenção para aquilo que as próprias pessoas estão dizendo, né? Os analistas concordam, né, ainda que implicitamente, junto, né, com os próprios interlocutores, né, os eleitores aí, todo mundo compartilha, né? Você tem que problematizar, né, tem que estranhar essa questão, né, do voto ser absolutamente necessário, a naturalização, né, do voto de modo geral. Agora, a gente tem que lembrar, eu acho, pelo menos enquanto pesquisadores, que essas operações de fato não são de forma alguma automáticas e não são de maneira alguma incontornáveis, né? Mesmo o sufrágio universal, mesmo o voto secreto, né? Eles não são uma forma natural de organização das sociedades e nem mesmo um produto, né, natural de uma longa luta, né? Como se fosse um desenvolvimento necessário e a democracia que foi crescendo, estabelecendo no mundo e gerando esse sistema que, apesar de falho, é o melhor de todos, né? Não, né? Eles são frutos, são resultado de uma série de processos políticos e históricos absolutamente complexos, tramados lentamente, laboriosamente e impostos, né? Cuidadosamente impostos. As mudanças efetivas concretas, profundas no sistema, né? Não esperem que elas venham da classe política, dos políticos, né? Que existem, que foram eleitos e que estão efetivamente nas posições em que estão, graças a esse sistema e que manipulam, né? Em todos os sentidos, né? Que manejam esse sistema da melhor forma possível, né? E, de novo, a esquerda e a direita, a grande questão é imaginar a redução da vida política, né, efetivamente, aos processos exclusivamente eleitorais e partidários. Pelo menos nós, cientistas sociais, não devemos, eu acho, cair nessa armadilha. Era isso, gente, que eu tinha para hoje para vocês. Quero deixar um tempinho aí para vocês darem uma olhada nos temas que a gente viu e fazerem quaisquer perguntas que tiverem, tirar dúvidas, sem pressa, temos tempo. Ao longo da leitura do texto, como foi dado muita essa importância no século passado ao funcionamento dos partidos, né, a importância dos partidos no processo democrático, eu tive a ideia de que, não sei se, porque a gente sofre muito influência dos Estados Unidos, né, nos nossos estudos sociais, né, seja em qualquer questão, se isso também não tem a ver com isso, com essa questão, talvez, sei lá, remontar a Tocqueville, essa importância da organização de coletivos para participação na democracia, tem que participar num partido, ou numa congregação, ou numa qualquer coisa dessa, porque senão seria uma coisa muito individualizante, ou alguma coisa por aí. Eu não penso que seria uma influência disso também, dessa visão, dessa democracia ideal, que tem que acontecer pelos partidos, pelas organizações. Acho que sim, Mariana, acho que sim.
E tem algo que é um argumento contínuo, né, que é importante que a gente esteja atento para ele, que é a ideia de que tem algum lugar que a democracia realmente funciona. Ah, não, nas democracias realmente consolidadas, estabelecidas, lá as coisas acontecem como realmente deveria acontecer, e a gente só não chegou lá ainda, né? Essa ideia constante de nunca se chegar lá e de que está preso, né, num determinado subdesenvolvimento, num determinado nível e padrão de desenvolvimento, né, ela é própria, ela é parte, parcela desse instrumento de dominação ideológica, eu acho, né, digamos aí, do hemisfério norte, em certo sentido, né? É imaginar que as coisas um dia vão ser diferentes e que o processo, né, o caminho, as etapas para se chegar lá são trilhar a mesma coisa que foi feita em outros lugares, só que no nosso tempo, digamos assim, né? Eu acho que, pelo menos nas ciências sociais, a gente tem que ser radicalmente contrário a essa ideia, né? Tem que imaginar que os sistemas primeiro, né, um conhecimento um pouco mais detalhado desses sistemas, né, quem faz etnografia com processos políticos eleitorais percebe que existem, né, graus gigantescos também, né, de manejo do sistema, de manipulações políticas. Vocês lembram que na aula passada o Alckmin deu aquele exemplo do gerrymandering, né, que é o desenho dos distritos eleitorais no interior dos Estados Unidos, que separa os eleitores de acordo com faixas para que se obtenha o resultado eleitoral de antemão, né? Você já sabe onde as pessoas moram, já sabe como tradicionalmente as pessoas votam, você recorta literalmente os distritos eleitorais para obter o resultado que você quer e você consegue fazer isso alcançando o poder, né? Você repete isso. Isso é um mecanismo, né, de falseador tipicamente republicano nos Estados Unidos. Eu acho que ele pode ser usado pelos democratas em algum momento também, mas sob a justificativa de recuperar os distritos legais, originais, né, anteriores. Se vocês abrirem os mapas, é absolutamente fascinante. Assim, não, parece que não tem nenhum sentido mesmo. Eles são quadradinhos, assim, recortadinhos para separar cada bairro, cada casa, às vezes, de acordo, cada conjunto de casas, né, que não pode ser individualizado, mas é por conjunto, às vezes por quarteirões, assim, de modo a atingir os resultados políticos desejados, né? Então, a mesma coisa com as democracias europeias, né? E às vezes os altos índices de abstenção e tomada de poder por partidos, né? Como a gente viu aí, inclusive na Grã-Bretanha, né? Recentemente no Reino Unido, é, e que faz com que você tenha aparentes, né, retrocessos gigantescos de direitos considerados então conquistados. Não é porque é um avanço, né, que faz com que a democracia europeia seja incomparavelmente melhor do que as outras. Eu digo, olha, não é exatamente assim, de fato. Então, esse argumento e a forma como ele é levantado, às vezes pelos próprios analistas, né, internamente aqui no país, eu ficaria com uma pulga atrás da orelha ali e veria se não é um pouco de síndrome de vira-lata também, né? Vamos pensar em leituras que sejam efetivamente mais sofisticadas e mais aprofundadas na nossa realidade, né? O que faz com que nossos padrões se perpetuem de outras maneiras também, né? E como é que às vezes isso ajuda a fazer com que os nossos padrões se perpetuem. Eu sempre fico pensando no bipartidarismo norte-americano, né? Que é imensamente forte e, de fato, domina, né? O cenário eleitoral de todas as formas. E só aparentemente não existe uma coisa assim no Brasil. Mas como a gente viu, né, nos resultados da última eleição especificamente, essa de 2018, né, presidencial, que vocês estão analisando bastante, é claro que tem um bipartidarismo, né? É claro que já havia um bipartidarismo no Brasil, só que ele era uma divisão já mais ideológica, talvez propriamente, do que partidária, né? Então, quando eles dizem que os partidos não são representativos, é muita fragmentação, é um número muito grande de partidos, isso confunde os eleitores. Para mim, o argumento institucionalista demais, né? Parece pesar demais a carga, né, da tinta nos partidos em si e não olhar para os funcionamentos concretos, né? O famoso presidencialismo de coalizão, né? Quais são os grandes coletivos, né, que se juntam nas eleições e será que historicamente eles têm uma recorrência? Não que as coisas não possam mudar, é que a gente não possa imaginar, né, a chamada, aparentemente sonhada por alguns, aí, terceira via, né? Mas até que ela aconteça, a gente fica, né, de espectador aí, imaginando o que ela poderia ser e vendo os atores se mobilizando para que ela aconteça. Legal. Mais dúvidas? Temos tempo. Comentários, perguntas são bem-vindos.
Gabriel, eu não sei se você vai abordar isso na próxima aula ou não, mas tem a parte que os autores falam de double bind electron. Sim. Mas aí são 3 coisas que eles levantam, eu fiquei meio... não Pode sei. deixar. Está separado para a próxima aula, vai ser a conclusão Beleza. da próxima aula, inclusive. Vocês já viram isso para me dar uma ideia? Vocês chegaram a ver Double Bind, que é uma teoria do Gregory Bateson em Teorias da Cultura? Não. Vocês viram isso ou em Teorias da Cultura ou talvez em Antropologia Contemporânea. Aí eu não sei se... Depende muito do professor também, que vocês tenham feito. Mas eu faço uma revisãozinha na próxima aula para o argumento tentar ficar compreensível. Tá bom, gente. Então, eu acho que para a aula de hoje é isso. Eu vou terminar a gravação agora e eu subir lá em breve.